você encontra também lá no YouTube, tem lá na playlist, uma playlist só das mensagens fora da série. E nós temos essa direção de Deus, né, de pregar a igreja em série de livros, né, em série de assuntos. Mas hoje nós vamos falar de um assunto livre, que eu vou dividir em 2 mensagens, hoje e na semana que vem. Então a primeira parte nós vamos ver hoje. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, um texto bem conhecido, versículo 1 e 2. Essa mensagem eu já preguei 2 vezes, esse texto, não essa mensagem, esse texto aqui na igreja. Eu fui procurar lá nos meus arquivos, preguei em 2020 e 2021. Mas dessa vez Deus deu uma nova luz a esse texto, essa mensagem, e para você ver como vai ser dividido em dois momentos, em 2 pregações. Então, como Deus trouxe algo novo para nós, para a igreja, para esse momento. Então, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, a principal carta. Ela é considerada o principal livro do Novo Testamento. É dito que se você não conseguir ler nada no Novo Testamento, mas você ler só Romanos, você tá bem. Você lê o principal livro, aonde Paulo traz a sua teologia e explica tudo o que nós precisamos saber sobre Cristo, sobre a teologia, sobre a salvação. Está resumido no livro de Romanos, que é a carta que ele escreveu aos romanos quando estava preso em Roma. Então ele escreve essa carta para eles, e é uma carta fantástica, onde impactou homens na história se converteram, receberam o mover de Deus através da carta aos romanos. Então uma carta muito poderosa, uma carta fundamental para a nossa caminhada. Você precisa ler a carta aos romanos. Então tira um tempo em casa e leia toda a carta. Algumas coisas talvez você vai ter dúvidas, aí você me pergunta, mas é uma carta que nós precisamos ler na nossa caminhada. Então, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deus está preparando um povo. Deus está preparando uma nação para habitar um novo mundo. O mundo que nós conhecemos vai ser destruído, totalmente destruído, e está caminhando para isso, e nós estamos vendo. Não o mundo planeta Terra, o planeta vai continuar existindo, mas o mundo civilização, o mundo pessoas, o mundo humanidade, o mundo sistema, tudo isso vai ser desfeito. Então Deus está juntando um novo povo, uma nova nação, para habitar esse novo mundo que vai ser transformado. O apóstolo João, quando escreve Apocalipse, ele diz que ele viu um novo céu e uma nova terra, aonde habita a paz e a justiça. Ele viu uma terra transformada, para que esse povo venha morar nela, sem pecado, sem defeito, sem problema, sem choro, sem lágrimas, sem dor, sem morte, mas vivendo em plena comunhão com Deus. Então nós vamos habitar num novo céu, uma nova terra com Deus. Nós não vamos morar no céu. Nós não vamos morar no céu. Nós não vamos morar no céu. Para ficar claro. Porque é um jargão popular que se criou e a gente fica pensando nisso, mas nós não vamos morar no céu. Quem está morando no céu hoje são os salvos que já morreram, estão aguardando a volta de Cristo.
Mas se você e eu for arrebatado e nós voltarmos, nós não vamos morar no céu. Nós vamos morar num novo céu, uma nova terra. Nós vamos morar numa terra reconstruída, restaurada. E Deus está preparando um povo para essa terra. E esse povo hoje se chama povo de Deus, que se chama igreja. Então você que está aqui e toda pessoa que se encontra na igreja de Cristo no mundo todo, você tem irmão que você vai conhecer que hoje fala japonês. Você tem um irmão que, se nós fizermos um congresso mundial e você for nesse congresso, você vai chamar de irmão um italiano, um francês, um alemão. Você vai chamar de irmão um chinês, um americano, um canadense, um escocês. São irmãos, somos todos irmãos nesse povo de Deus chamado igreja. E esse povo é chamado para viver os planos de Deus e viver aquilo que Deus deseja, quer e nos ensina, para que a gente possa exercer isso no nosso futuro glorioso. Mas enquanto a gente não está nesse futuro glorioso, nós hoje habitamos o reino de Deus, nós estamos no reino de Deus, porém é o já, mas ainda não. Nós já estamos no reino, mas ainda não completo, ainda não na sua totalidade. Pedro vai falar isso na sua carta. Já, mas ainda não. Já estamos, mas ainda não por completo. Mas vamos habitar nesse lugar. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos viver nessa terra. Nós vivemos nesse mundo que não nos pertence. E nós não pertencemos a ele. São dois mundos que existem no mesmo lugar. Eu e você somos um extraterrestre, nós não pertencemos a esse mundo, então somos extraterrestres. Que habitamos num mundo que está caminhando para a sua desgraça, para a sua derrota, para a sua queda. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, Deus deseja que cada um de nós faça a diferença aonde estiver e que cada um de nós possa angariar quanto mais pessoas, melhor para este mundo que é o nosso. Que é o mundo da igreja, que é o mundo de Deus, que é o reino de Deus, que vai habitar esse novo mundo. Amém? Amém. Então, o que Deus deseja e o que Deus faz, através da Sagrada Escritura, através da Bíblia Sagrada, é nos ensinar a caminhar neste mundo com a mente do céu. Nós estamos em corpo nesse mundo, mas a mente no céu. E esse texto que Paulo escreve, e o que nós vamos falar nesses dois cultos, é o que Deus deseja que cada um de nós exerça e viva, que é a renovação do pensar, a renovação do pensamento, a renovação da nossa mente, é a mudança, a transformação da nossa mente, para que nós, habitantes desse novo mundo, para que nós, povo de Deus, possa pensar e ter a mente de Deus. Então eu e você somos chamados a pensar como Deus, a pensar com aquilo que Deus nos deixou para viver e para exercer. Então Deus deseja isso de nós, que a gente viva com a mente no céu, com o coração no céu, apesar dos pés estarem na terra, apesar da vivência estar na terra, nesse mundo, lá na empresa, lá nos amigos, lá na praça, lá no parque, aonde você estiver, você está com os pés nesse mundo, mas com a mente, o coração num outro mundo. E assim nós precisamos, então, renovar o nosso pensar, mudar o nosso pensar. Então é isso que eu quero tratar com você.
é aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar na sua igreja, para ministrar a você. E a minha oração nessa noite, eu comecei orando isso, é que a gente saia daqui transformado, que a gente saia daqui renovado, que a gente saia daqui com uma outra forma de pensar, com uma outra forma de agir. E vai ficar completo no segundo culto, quando vamos ver cada detalhe que Paulo nos traz, de como deve ser e o que deve ser essa mudança de pensamento. Porque Paulo, a partir do capítulo 12, ele está escrevendo a forma que nós devemos agir. Ele está escrevendo a vida prática do cristão. Do 12 ao 15, ele está dizendo como que o cristão deve viver. Então, do 12 ao 15, ele vai dizer o que precisa ser transformado e renovado na nossa mente, que nós vamos ver no outro culto. Então, primeira coisa que eu quero ver com você, falar com você, ministrar o seu coração nessa noite, aquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite, começa em uma palavra: portanto. Ele diz portanto. Portanto, irmãos, rogo, mas ele diz portanto. Esse portanto quer dizer que ele tem algo antes que ele está falando. Ele está dizendo portanto, porém, todavia, entretanto, mas, pois. Para quem lembra de português, das aulas de português, daquela professora chata que você tinha, né? Porém, entretudo, né? Todavia, é isso aí, é a Bíblia. Como é importante você prestar atenção naquela professora que você não gostava, né? Mas hoje é importante você lembrar dela, né? Agora eu lembro, professora querida, como eu amava a senhora. Só que não, né? Mas vamos lá, portanto, então. Portanto, ele está dizendo que tem algo que ele falou antes. Porque no capítulo 11, ele vai falar dos ramos que são enxertados na oliveira. Por quê? Porque Cristo veio para salvar que povo? O povo judeu. Não eu e você. O povo judeu. Ele veio para trazer a salvação, a restauração para Israel. Para aquele povo que desde os primórdios, desde Abraão, é chamado por Deus, é um povo separado por Deus, que vive separado do resto do mundo, longe dos filisteus, dos fariseus, dos jebuseus, longe de toda essa gente, todo esse povo que estava na sua volta. Aí, isso é história bíblica, mas também existia o povo chinês, o povo japonês, que a Bíblia não conta, mas eles estavam também vivendo nessa época. Mas o povo separado por Deus se chama Israel, o povo judeu. E Jesus veio para esse povo, para trazer a salvação a este povo, para restaurar esse povo, e esse povo era o povo de Deus. Só que Paulo vai nos dizer que esse povo rejeitou Jesus. Esse povo rejeitou o Messias. Então eles foram tirados da oliveira. Eles foram tirados dessa oliveira, e aí abriu-se as portas. Quando Jesus ressuscita, ele diz: a mim foi dado toda a autoridade no céu e na terra, então agora vocês vão e pregam o evangelho a todas as nações. Antes não, era só para o povo judeu. Não tem ninguém do povo judeu que vai salvar um outro povo, a não ser Jonas, que vai dar um alerta para o povo se arrepende, mas passa os anos, eles voltam de novo a pecar, e Nínive é destruída do mesmo jeito. Então não existe pregação para outros povos, era um povo, só o povo de Deus. E Deus dizia: não se misture com eles, não se misture com eles. Quando passar por lá, mate todos, não se misture, é um povo inimigo. Não tinha salvação para as pessoas, a salvação era só para o povo de Israel. Mas abriu as portas. Quando Jesus ressuscita, o povo dele o rejeitou. João vai dizer: mas o que era seu não o reconheceu. Mas todo aquele que reconhece é chamado filho de Deus. Porque a partir de agora é abertas as portas da salvação para o mundo gentílico, para os gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Então todos nós aqui
éramos considerados gentios. Então, Paulo vai nos dizer que nós somos enxertados na oliveira. Nós que não éramos povo, que essa oliveira ela foi podada, e agora ela é enxertada nela, esse povo. E esse povo recebe a salvação porque aquele povo o rejeitou, mas que um dia, Paulo vai dizer que um dia, essa Israel que vai estar viva, vai reconhecer Jesus, e todo esse Israel que estará vivo, será salvo. Mas enquanto isso não acontece, a salvação chega até nós. Então ele fala, portanto, já que vocês agora entenderam que a salvação não era para vocês, vocês eram um povo estranho, vocês eram um povo condenado, todos vocês iam para o inferno, mas vocês agora são enxertados na oliveira, porque o povo judeu rejeitou o Messias, Jesus Cristo nosso Senhor. Então agora chegou a salvação para vocês. Então já que chegou a salvação para vocês, aí ele vai dizer, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então ele está dizendo que agora não precisa mais sacrifício, não precisa mais matar animal, não precisa mais matar um boi, não precisa mais matar uma ovelha, não precisa mais matar uma pomba para pagar o pecado, não precisa mais fazer nada para agradar a Deus, mas que cada um de nós seja esse sacrifício vivo. Então ele fala primeiro de um sacrifício vivo, que é de usar o nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício vivo a Deus. Então agora não precisa mais matar nenhum animal, porque o maior sacrifício foi feito. Então agora eu devo ser o sacrifício, você deve ser o sacrifício. Então agora ele está falando que esse sacrifício deve ser santo e agradável a Deus. Remete aos sacrifícios feitos antes, que eram santos e agradáveis, porém agora ele deve ser feito por nós, e não pode ser feito de qualquer jeito, porque não poderia antes nenhum animal ser entregue a Deus com defeito. Ele não poderia ser um animal manco, ele não poderia ser um animal de um olho só, ele não poderia ser um animal sem uma orelha, ele tinha que ser um animal perfeito. Então o sacrifício que eu e você fazemos, eu e você estamos fazendo, deve ser perfeito, deve ser agradável, deve ser algo que vai agradar a Deus. E ele está falando que esse sacrifício, ele está falando que esse modo santo e agradável a Deus, agora se chama culto. Então é o culto racional, é o cultuar a Deus em gratidão, ser grato, como uma necessidade de cada um de nós, que cada um de nós viva o culto a Deus. O culto racional, ele começa aqui, é racional, eu estou aqui, eu vim aqui, é racional esse culto. Eu estou aqui porque eu quis vir aqui. Eu estou aqui com a minha mente, eu não me desligo, eu não apago. Eu estou aqui de forma racional. Então esse culto deve ser racional, deve ser um sacrifício, deve ser agradável. Ele deve ser santo a Deus. Mas o culto racional começa aqui, porém, nada muda se fora daqui esse meu sacrifício não acontece. Nada muda se eu não me entregar como sacrifício vivo no meu dia a dia. Ser um sacrifício vivo, fazer sacrifícios a Deus, a Cristo, a sua obra. Quando você faz isso, você está fazendo um sacrifício a Deus. Quando você se sacrifica para estar aqui,
Você tem feito sacrifícios a Deus para estar aqui. Quando você faz isso, você está agradando a Deus. Muitas vezes nós sabemos que é difícil de estar no culto. Algo nos impede. O cansaço, o sono. Enfim, várias coisas acontecem. Às vezes é água que falta, eu não posso tomar um banho para vir para o culto. Às vezes é a luz que falta e está difícil de me arrumar para vir no culto. Às vezes é um pneu que fura, às vezes é algo que acontece que nos atrapalha. Mas eu preciso fazer um sacrifício para estar aqui. E aí eu pergunto para você, que sacrifício você tem feito para Deus? Que sacrifício você já fez para Deus? Hoje Ele não nos exige nada, somente nós sendo entregue. Então hoje, eu não faço sacrifícios por troca. Eu não faço sacrifícios por barganha. Eu não faço sacrifícios por um ato ritualístico. Mas simplesmente porque você deseja agradar a Deus. E aí você faz sacrifícios para agradar a Deus. Você tem atitudes que agradam a Deus. Você tem esforços que agradam a Deus. Você dá passos que agradam a Deus. Você tem uma linguagem que agrada a Deus. Você tem uma postura que agrada a Deus. Vir no culto é um sacrifício que agrada a Deus. Mas muitas vezes, nós também podemos fazer sacrifícios que agradam a Deus, que vai contra nós mesmos. O Senhor pode falar ao seu coração, pedindo algo para você. Não porque é um sacrifício obrigado que você faça, que você tem que fazer para receber algo em troca, mas só para obedecer a Deus. E quando Deus falar, obedeça. Quando Deus te pedir alguma coisa, obedeça. Quando Deus falar algo ao seu coração, obedeça. Nunca vai ser Satanás que vai dizer ajude um irmão. Nunca vai ser Satanás que vai dizer dê uma oferta para um irmão. Nunca vai ser Satanás que vai dizer compre uma cesta básica para alguém. Nunca vai ser Satanás que vai dizer pare o carro aí e ajuda aquela pessoa para trocar o pneu. Não, é Deus. São coisas que fazemos para agradar a Deus. É ouvir a voz de Deus. E eu, fazendo essa mensagem, eu me lembrei uma vez. Nós não tínhamos condições de ir num congresso, não lembro que congresso era, ou se era convenção. E nós não íamos ir. Nós estávamos sem condições para ir. Eu lembro que aquele congresso, na época, a despesa ia dar perto de R$800. E nós não tínhamos. Mas nós estávamos orando, que a gente queria ir, queria estar lá. E orando para que Deus mandasse uma provisão. Deus, manda uma provisão, Senhor. Deus, manda uma provisão, Senhor. Abre os céus, faz um milagre, Deus, opera um milagre. Nós orando a Deus. Se eu estou orando a Deus, Deus está me ouvindo, porque a palavra diz que Ele não está com os ouvidos fechados para ouvir meu clamor. Então Ele vai falar com alguém, para que alguém responda a minha oração. E aí eu recebo uma ligação, na sexta-feira, antes de ir para o congresso. Uma irmã tinha lá algo para receber, eu não lembro o que era. Ela disse, lá em Canoas, muitos irmãos me chamam de Dani, né? Aí disse, Dani, vocês vão no congresso? Ah, irmão, estou querendo. Mas estou com fé, mas ainda não tenho o dinheiro. Não, mas então vocês vão. Porque eu fui no banco hoje para receber, e quando eu peguei o dinheiro na mão, Deus falou comigo, paga para o Daniel e para a Melissa irem no congresso. Então, vem aqui pegar o dinheiro, porque vocês vão no congresso. Sacrifícios a Deus. Obedecer à voz de Deus. É tu ouvir Deus falando. E claro que esse dinheiro, certamente eles iam precisar. Eles estavam contando com ele. Mas Deus falou com ela. E ela nos ofertou esse dinheiro. E nos deu o dinheiro. Ofertou, não cobrou, não disse paga depois. Nos deu o dinheiro. E nós fomos para o congresso. Então nós precisamos ouvir a Deus e fazer sacrifícios. Que sacrifícios você já fez para estar no compromisso da igreja? Que sacrifício você já fez para estar num culto? Que sacrifício você já fez para estar na Alfebrac, para estar na Jubrac?
Que sacrifício você já fez para estar no encontro dos homens? Que sacrifício você já fez? Nós hoje somos o sacrifício vivo a Deus. Deus deseja que cada um de nós se entregue espiritualmente e racionalmente. Porque nós não somos pessoas que foi apagado o raciocínio, foi apagada a inteligência. Não, Deus nos manteve inteligentes. Nós temos raciocínio. Nós raciocinamos. A fé é racional. Quando eu creio cegamente, isso não é fé, isso é fideísmo. Eu preciso entender o que eu estou crendo, entender em quem eu estou crendo. E eu tenho um livro sagrado que me explica tudo em quem eu estou crendo. Então eu tenho base para crer nesse Deus. E esse Deus me pede que eu faça sacrifícios a Ele e que eu me entregue racionalmente a Ele. Que eu me entregue porque eu entendi que eu tenho que me entregar. Porque eu entendi que, meu Deus, foi aberta uma porta que eu nunca receberia. Eu nunca teria essa oportunidade. O meu destino seria o inferno. Mas foi aberta uma porta porque os judeus rejeitaram o Messias. E agora eu recebi essa baita oportunidade, essa grande oportunidade, a oportunidade da minha vida, de receber a salvação. Então você recebeu a salvação, o que Deus deseja de você é que você se entregue para Ele, é que você esteja nos cultos, que você não falte os cultos, que você faça esforço e sacrifícios. Precisamos nos esforçar para estar na presença de Deus. As propostas sempre serão para estarmos afastados da presença. Sempre, é uma visita que aparece. E aí você sabe que você tem que estar no culto. Você vai dar 2 opções para essa visita. 3. Volta depois, me espera aqui em casa, ou vai comigo no culto. Mas eu vou no culto. Porque Deus abriu a porta para mim ser salvo. Eu não posso deixar de cultuar esse Deus. Hoje é o dia do Senhor, é o dia do culto. É o dia de estar na sua presença. Andávamos longe de Deus, mas devido ao erro dos judeus, essa dádiva chegou até nós. Dê valor, que bênção maravilhosa, que a salvação chegou até nós. Tenha um culto racional. Estou aqui porque entendo que preciso estar aqui. Não estou aqui para uma religiosidade, não estou aqui para bater um cartão, não estou aqui porque o pastor está pedindo, eu não estou aqui porque eu vim buscar a minha bênção, estou aqui porque eu preciso estar aqui, porque eu entendo o que é a importância de estar aqui. E quanto mais longe você estiver, mais fraco você vai ficar. Ah não, mas eu não estou longe de Deus. Não existe. Tu vai se afastar cada vez mais devagarinho. Então é importante estar aqui, que aqui é onde flui o amor. É aqui onde flui a sua presença. É aqui onde Deus fala com a gente. É aqui onde Deus nos move, nos comove, nos emociona, nos impulsiona. Esse é o lugar. É o lugar que Deus ordena a bênção. É a reunião dos santos. É aqui o lugar. Hoje Ele não exige mais nada de nós, além de o adorar. Não existe mais nada de nós, além de o adorar, além de o cultuar, além de prestar culto, sem sacrifício de animais, apenas nossa vida como adoração entregue a Ele. Nós somos a adoração entregue a Ele. Nós somos a oferta entregue a Ele. A nossa vida por completo, aqui e fora daqui, no culto e fora do culto. Você deseja uma vida transformada? Amém. Se você deseja uma vida transformada, se esforce para estar na presença de Deus. Se esforce para prestar culto a Ele. Portanto, agora no versículo 2, ele vai dizer: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui o apóstolo Paulo, e o grego, ele tem uma variante muito grande. O grego é muito rico. Ele é muito mais rico do que a nossa linguagem. Então ele tem muitos significados. Ele tem uma palavra, é uma ideia. Assim como no hebraico. Nós aqui, a paz do Senhor.
Lá é shalom. Shalom não é só paz, ele abrange uma ideia, ele abrange um momento. Quando se fala shalom, ele está dizendo que você tem a paz, a sua vida tem a paz, a sua casa tem a paz, que você vive em paz. É uma frase completa. É um significado. Então aqui o que Paulo está dizendo em grego, ele está falando o suskematizo, aion metamorfostes. Essa frase que quer dizer o que nós lemos. O suskematizo, ele tem como sua tradução literal e principal, o susquema, o sistema, o esquema. Então ele está falando de um esquema do mundo, o esquema do aion, o mundo. Então ele está dizendo que o mundo tem um sistema, que o mundo tem um esquema. É um alerta para esses que receberam a salvação como presente. Ele está dizendo, vocês, está falando para esses gentios, está falando para nós, não para os judeus. Está falando, já que vocês receberam, agora prestem atenção, tenham cuidado. Existe um sistema no mundo, existe um esquema no mundo. Existe um esquema nesse mundo. Cuidado com o sistema, cuidado com o susquematizo, com o esquema, com o sistema, com a forma. Porque esse mundo, ele tem uma forma, e ele quer colocar você dentro dessa forma, como uma forma de pão. Eu pego uma forma redonda, o pão sai redondo. Pego uma forma triangular, o pão sai triangular. E o mundo tem essa forma, tem esse esquema, esse sistema que ele quer te colocar dentro, para você ficar na forma do mundo. Mas Deus quer que você fique na forma de Deus, na forma de Cristo. É uma forma lutando com a outra, onde o mundo quer te impor algumas coisas, e existe um sistema montado, um esquema montado. No mundo, neste século, tem um sistema, tem um esquema sendo arquitetado para cegar você, para cegar a humanidade, para cegar as pessoas, para manipular as pessoas. O mundo quer nos moldar na sua forma. Ele vai ditar moda. Ele dita a moda, ele dita a roupa que a gente tem que usar, o cabelo que a gente tem que usar, a forma do cabelo que tem que ser cortado. Ele vai ditar a moda, como tem que se vestir. E aí nós temos que estar espertos, alertas, atentos a esse sistema. Existe essa forma que vai ditar o estilo de vida. É a ditadura da beleza, a ditadura dos padrões de beleza, aonde muito nisso as mulheres são levadas, são enganadas, que tem que ter um padrão de beleza. Se você não está nesse padrão, você não se encaixa, você não é bonita, você não tem jeito, você não se enquadra, você não está dentro da forma, você não serve. Isso é o padrão do mundo, ditando a beleza, ditando como você deve se portar, como deve ser o seu rosto, o seu cabelo, o seu corpo. Os padrões de beleza da Idade Média, por exemplo, as mulheres mais cheinhas eram as mais bonitas. Hoje o que é? A ditadura da magreza. A mulher tem que ser magra, se não for magra não serve, não é bonita. A roupa não serve. Não é a roupa. Eu vou ajudar você, porque eu também sou gordinho. Se você for numa loja de departamento, muita roupa lá não vai servir em você, se você é mais cheinho. E aí o que acontece? Se frustra. Porque a tua amiga, a tua vizinha, a tua colega de trabalho vestiu a roupa e tu não veste. Aí tu vai emagrecer, fazer um esforço, deixar de comer, fazer de tudo, dieta, procedimento, faz lipo aqui, lipo ali, preenche aqui, preenche lá, para caber naquela roupa que estão dizendo que tu tem que usar. Tem alguém que criou aquela roupa, tu tem que caber dentro dela. Não, ela tem que caber em mim. Essa roupa tem que caber em mim.
Porque eu sou uma pessoa, aquilo ali é um pano que alguém criou para mim vestir. Não, essa roupa faz para mim vestir. É a forma, é o sistema do mundo, te deixando feia, dizendo que tu é feia, que tu não serve, que não pode usar isso, não pode usar aquilo, tem que ser assim, não. É um padrão do mundo, é a ditadura da beleza. Impondo. Aí se faz procedimento, aí se arranca aqui, se bota ali, se preenche não sei aonde, se bota no lábio, se bota no nariz. As pessoas começam a ficar tudo meio torta. Aí daqui a pouco erra. Tem um programa no canal fechado, que são de 2 médicos, cirurgiões, as mulheres devem ver esse programa, que eles estão ali só para corrigir erro de procedimento cirúrgico. Que a pessoa quis fazer, e vai lá e o médico e erra. Imagina, um sonho. Meu Deus, eu queria ter uma boquinha, tem um bocão. Aí tem que ir lá o médico cortar, fazer, arrumar, botar no lugar. Por quê? Por causa da forma do mundo. Existe a ditadura da sexualidade. E cada vez mais, e entrando nas escolas, porque estão querendo colocar isso, incutindo nossos filhos. A ditadura da sexualidade, que tem que ser dessa forma, tem que ser dessa. É o mundo que diz, são eles que falam. Não, tem que ser assim, se não for assim está errado. A ditadura da criação dos filhos, não, o filho tem que criar assim, não pode ser assim, não pode dar palmada, não pode xingar, não pode dizer não. Aí cria uns doentes mental, aí cria uns retardados, aí cria aí uns doidos, uns delinquentes, uns bocó, que tu tirar o celular dele, ele morre, parece que ele está grudado, tirou, hoje não sabe fazer, mas soma. Por quê? Porque existe uma ditadura da criação dos filhos, uma forma. O mundo querendo dizer, o sistema, o esquema, querendo fazer as pessoas ficarem num sono profundo, ditando o que você deve gostar. Não, tu tem que gostar é disso, tu tem que gostar é dessa cor, porque a cor da moda agora é essa, né? Aí já foi o preto, já foi o branco, já foi o bege, o laranja, o verde. Nem sei que cor que está na moda agora esse ano, daqui a pouco é o azul. Ah, não, mas se não for, tu não está na moda, não dá para vestir. Quer dizer o que você tem que gostar. Quer dizer que você não deve seguir uma religião. Não segue, não seja fanático. Para que está no culto sempre? Para que está sempre no culto? Para que está sempre indo na igreja? Não, vamos curtir a vida, fica aqui no parque, vamos tomar um chimarrão. É coisa boa, o chimarrão é coisa boa, eu gosto, é bom estar no parque, é bom estar no parque, mas a hora que eu tenho que ir para o culto, eu vou para o culto. Porque o mais importante é aquele que me dá a vida, aquele que me deu a salvação. Portanto, eu entendi. Mas o mundo tem um sistema que quer nos iludir, o sistema do mundo quer nos colocar numa forma. Se você não está na forma, você não serve. Você não serve para trabalhar na empresa, porque você não está na forma. Você não serve para ter amizade com certas pessoas, você não está na forma. Você não serve para conviver, você não serve para casar, você não serve para nada, porque não está na forma. Mas essa forma é o mundo que está dizendo, porque você tem a forma perfeita de Deus. Você tem o corpo perfeito que Deus te deu. E você é perfeito. E você é perfeita. Ah, mas eu tenho umas gordurinhas, pastor. Perfeito. Ah, mas eu sou muito magro. Perfeito. Ah, mas eu tenho cabelo comprido. É perfeito. Ah, meu cabelo é curto. É perfeito. Ah, mas meu cabelo é afro. É perfeito. Como tem a linguagem racista. Cabelo ruim. Quem diz que cabelo é ruim? Ou é bom? É cabelo étnico. A minha etnia tem esse cabelo. E esse cabelo, para a minha etnia, é bom. A minha cor é boa. Meus olhos são bons. Por quê? Porque quem fez foi Deus. Você não precisa de nenhum procedimento, irmã. Você não precisa aumentar a boca, lábio, nariz, orelha. Não precisa. A não ser que tenha um defeito, que tenha um problema que você quer corrigir, amém. Mas você não tem defeito. Você tem, amém, glória a Deus pelo procedimento, glória a Deus
pela cirurgia, glória a Deus pela medicina. Mas você não tem, você não precisa. Deus te fez de forma perfeita, nesse corpo lindo que Deus te deu. Ah, mas eu não acho, mas é lindo. Foi Deus que deu, foi Ele que fez. Senão você vai cair em paranoia, você vai cair em depressão, porque ninguém me aceita, porque não, eu tenho que me aceitar. Eu sou gordinho, preciso emagrecer, mas se eu não aceitar quem eu sou, eu não vivo mais. Se você não aceitar quem você é, você não vive mais. Você fica se preocupando na paranoia, na loucura, que você tem que mudar, você tem que entrar na forma. Senão meus amigos não me aceitam. Ah não, mas se não for assim, não dá. Não me aceita, ó, beijo, me liga. Não serve. Deus está nos dizendo que mesmo estando no mundo, não devemos entrar no esquema do mundo, não entrar na forma, não se ajustar na forma, não entrar no sistema, não entrar no esquema. Existe um esquema montado, o sistema de Satanás, o sistema do anticristo, que já impera no mundo, um sistema que quer moldar e te cegar. Porque Deus está resgatando um povo dessa mão das trevas, das mãos de Satanás. Ele está tirando dessa forma para colocar na forma dele e transformar na estatura do varão perfeito. E aí ele vai falar da transformação, da renovação da mente. Primeiro você precisa entender que a salvação chegou até você. Segundo, que existe um sistema que quer te iludir, que você não tem que entrar nesse sistema, no esquematizo do mundo. Você não tem que entrar nesse sistema, nesse esquema. E aí para isso você precisa renovar a sua mente. Porque agora ele está saindo do judeu e está chegando no gentio, dizendo, gente, vocês não conhecem nada, vocês não conhecem Deus, vocês não sabem o que eu estou dizendo. Então você precisa agora transformar a sua mente, mudar a sua mente, a sua forma de pensar, o seu pensamento, renovar a sua mente para entrar agora nesse mundo e receber o que Deus tem de melhor para você. E para isso você precisa transformar a sua mente. E essa parte ele fala então da metamorfose. Da metamorfose, da metanoia. Metamorfose, aquilo que a borboleta passa. Que é um bichinho feio, entra num casulo e sai um bichinho bonito. É a metamorfose. É a metamorfose que nós passamos durante a vida. É uma criança, é um bebê. Que com você e comigo não aconteceu como uma borboleta, né? Quando é bebezinho, que coisa mais lindinha, que bonitinho. Agora diz, não, o casulo não ajudou. Não saiu uma borboleta. Mas nós passamos por uma metamorfose. Se você pegar uma foto sua de criança, e agora você vai ver como você mudou. É uma metamorfose que você passou, que nós passamos. Então nós precisamos passar por uma metamorfose, pela metanoia, pela transformação da mente. Uma coisa está ligada na outra. Eu não vou me moldar aos padrões do mundo se minha mente estiver transformada. Se minha mente não estiver transformada, se ela estiver no esquema, na forma do mundo, eu vou viver as coisas do mundo. Você vai vir culto após culto, domingo após domingo, e isso você vai estar do mesmo jeito. Por quê? Porque a sua mente não foi transformada. Então Deus está preparando um povo, transformando a mente desse povo para habitar no novo céu e na nova terra. Para que você seja transformado e viva essa transformação lá fora. Viva essa transformação lá no mundo, lá no seu trabalho, na escola, no seu dia a dia, no açougue, na padaria, no trânsito, com os amigos, com os vizinhos, com a família. A metamorfose precisa acontecer. A nova vida só vai mudar, só vai mudar quando transformamos nossa mente, quando mudamos o nosso pensamento. Eu posso sentir fortes emoções no culto. Eu posso sentir a presença de Deus no culto, e que bênção, que glória, como foi aqui no início. Mas nossa vida só vai mudar se o meu modo de pensar mudar.
Porque senão eu vou estar no mover aqui, nós vamos chorar aqui, nós vamos se abraçar aqui, nós vamos viver um momento maravilhoso, como foi domingo passado, maravilhoso aqui, e como tem sido domingo após domingo. Que bênção que está o culto, que maravilha que está o culto, isso é bom, você vai querer cada vez estar mais no culto, isso é maravilhoso, mas se a minha mente não for transformada, eu não vou mudar lá fora. A minha vida não vai mudar. A mente, ela precisa ser transformada, assim como alguém que faz uma bariátrica precisa ser transformado. Sabe? Faz a bariátrica, e quantas pessoas que fazem bariátrica você já viu que voltou a engordar? Por quê? Porque só o corpo dela foi transformado. A mente não. A mente continua gorda. É uma preocupação que eu tenho. Se eu fizer, eu pensei, mas e meu X? E minha pizza? E meu churrasco? A mente tem que ser transformada. Se a minha mente não for transformada, em alguns meses eu volto a engordar. Porque foi só o corpo que recebeu a transformação. A mente não. Então a mente precisa ser trabalhada. Mudar a mente é ter atitudes diferentes. Na hora que alguém furar a fila, quando alguém te responder de forma ríspida, quando chegar em você propostas contrárias a Deus, a mente tem que estar transformada. Senão você vai aceitar a proposta. Senão você vai aceitar a falcatrua. Quando alguém te responder rispidamente, se tu não tiver com a mente transformada, tu devolve igual. Ou tu já voa um tapa na cara. Dependendo do teu grau de ira, né? De paciência. Não tem nenhuma, então. Paciência? Não tem. O sistema do mundo quer que você odeie as pessoas. Quer que os relacionamentos sejam prejudicados. Quer que você siga o seu coração e arrebente a sua cara. O sistema do mundo quer isso, quer que você arrebente a sua cara. Não confia no mundo, não confia no sistema. Não confia porque eles querem que você arrebente a sua cara, porque é um sistema de Satanás. O sistema do mundo vai ir sempre contra as bênçãos de Deus. Vai contrário à vontade de Deus. Vai a favor do pecado, a favor das trevas, contra tudo que vem de Deus. O apóstolo Paulo, falando do ministério do anticristo, o esquema do anticristo, ele vai falar em 2 Tessalonicenses 2,4: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Está falando do anticristo. Então todo o sistema do anticristo vai todo ele contra tudo que se chama Deus. E o sistema do anticristo já estava na época de Paulo. Não é quando surgiram o anticristo. O sistema do anticristo já existe no mundo, para que as pessoas se voltem contra Cristo. Para Deus e para os discípulos, o pecado continua sendo pecado. O que desagrada a Deus, nós devemos fugir. Não é porque normatizou que deixou de ser pecado. E isso é um problema. Aí vai a transformação da mente. Não é porque está normal que deixou de ser pecado. Não é porque normatizou, porque agora a população toda faz, o mundo todo faz, os amigos fazem, que deixou de ser pecado. Não é porque está liberado que deixou de ser pecado. É pecado se embriagar. Mas o pessoal se embriaga todo final de semana. Não deixou de ser pecado porque eles se embriagam. Não é porque normatizou o aborto que deixou de ser pecado. Deus continua contra o aborto. Não é porque a mentira normatizou que deixou de ser pecado. Deus continua odiando a mentira. Porque hoje a mentira virou comum. Vamos dizer, quem não mente, uma mentirinha só, grande coisa. Porque hoje a mentira, ela virou argumento para te ganhar alguma coisa, para te vencer alguma coisa, para te ganhar uma venda, para te conquistar alguém, para te poder conquistar aquilo que você quer. Então a mentira normatizou. A pessoa até te conta, até contei uma mentirinha lá, e ela acha isso bonito.
Não é porque normatizou que deixou de ser pecado. Deus continua odiando. Não é porque o adultério normatizou que continua, que não é mais pecado. Que hoje as pessoas contam. Me separei porque fui traído. Eu traí. Eu fiquei com fulano, eu fiquei com ciclano, Não é porque isso normatizou que deixou de ser pecado. Continua sendo pecado. A mente precisa ser transformada. Não é porque normatizou as pessoas viverem amaziadas, sem ser casadas, que não é mais pecado. Não, continua sendo pecado, continua desagradando a Deus. Mas a cidade inteira, ninguém é casado. Pois é, mas continua sendo pecado. Não é porque normatizou, porque agora tem a como é que é o que se assina? A união estável. Que não, agora tem união estável. Continua sendo pecado, porque Deus exige que seja casado. Não é porque normatizou, a questão é de agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, então não vou mentir. Eu quero agradar a Deus, então não vou fazer aborto. Eu quero agradar a Deus, então eu não vou cometer o pecado. Eu quero agradar a Deus, então não vou me embriagar. Eu quero agradar a Deus, então eu vou me casar. A questão não é se está errado ou certo para a sociedade. A questão é se agrada ou não a Deus. Porque a caminhada do Evangelho, gente, você não está aqui, você não deve estar aqui pensando que você está aqui porque você quer escapar do inferno. Se você está aqui por esse motivo, você está pelo motivo errado. Porque escapar do inferno é uma consequência do verdadeiro motivo. Que é o quê? Estar perto de Deus. Estar junto de Deus. O seu desejo e o meu desejo deve ser caminhar com Cristo, estar junto de Cristo, estar junto de Deus, andar com Ele, caminhar com Ele no jardim, poder estar face a face com Deus. Imagina isso, quando nós chegarmos na glória, poder ver a face de Cristo, e poder dizer: Senhor, Tu é assim, como eu quero ver Teu rosto, poder caminhar, poder conversar, poder tirar dúvida com Ele, poder chegar para Ele: vem cá, Jesus, como é que ficou aquele negócio? Eu entendi muito bem. Como é que aquela moeda estava na boca do peixe? Ele pegou a moeda estava lá dentro, engoliu. Como é que foi aquele negócio? Sabe? Eu estou aqui porque eu quero estar com Deus. Eu ia caminhar mais, mas eu vou ter que parar por aqui, porque o tempo já foi. Mas para finalizar só essa parte, então, como está a sua mente? Você tem provocado a metamorfose na sua mente? A sua mente tem sido transformada, renovada? Ou o seu pensamento está igual ao mundo, continua mundano, continua concordando com o mundo, continua aplaudindo o mundo, continua aplaudindo o erro? Como é que está a sua mente? Eu estou acreditando no que o mundo diz? Eu estou confiando nas vozes do mundo e o que elas dizem para mim? Ou eu estou acreditando e seguindo o que Deus me diz? O que você pensa de si mesmo? O que você pensa sobre a vida? O que você pensa sobre a igreja? O que você pensa sobre Deus? Quem é Deus para você? Estamos agradando a Deus? Ou estamos na forma do mundo, no sistema do mundo, agradando os padrões do mundo? Aí João vai dizer em 1 João, Samuel, 1 João 2,15: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Chegou a mensagem. Ó, de novo. Transformar a mente é reorientar a mente. Sabe quando você está no GPS e você muda, né? E aí a vozinha fala: reorganiza, como é que é? A mensagem. aí a vozinha te diz: olha a mensagem. Não, ele fala, a vozinha te diz: reorganizando a rota. Volta aqui, gente. Reorganizando a rota. E aí você vai, ela vai te dar uma nova rota. Pois é, a mente tem que ser reorganizada, reorientada.
guiar sua mente para a palavra de Deus. Não deixe sua mente fraquejar. Não deixe o mundo dizer quem você é e o que você deve fazer. Cada um de nós aqui foi chamado para mudar a nossa forma de pensar. Pense bíblico. Pense pelo Espírito, não pense pela carne. Cada um de nós aqui foi chamado lá no começo, um povo separado para habitar um novo mundo. Então você foi chamado para transformar o seu pensamento, transformar o seu jeito de agir, transformar a sua postura, transformar a forma que você conversa, com quem você conversa, o que você pensa sobre as coisas. Não pense o que a TV te diz, o que os amigos te falam. Pensa bíblico. Semana que vem nós vamos ver algumas coisas que o mundo tenta nos incutir, e vamos ver o que Paulo diz que nós devemos mudar. Ele lista uma porção de coisas que nós devemos mudar. Nós vamos ver isso semana que vem. Mas enquanto isso, fique com isso na sua vida hoje. Fique essa semana trabalhando a sua mente, transformando a sua mente, renovando o seu pensar, saindo do sistema do mundo, pensando, eu estou agradando a Deus fazendo isso ou não? Isso agrada a Deus? Quando você vê uma notícia e te falam algo, mas isso agrada a Deus? Hoje vendo um programa de TV, no programa, uma conversa ali, a pessoa estava solteira, o marido tinha falecido, e aí a pessoa pergunta como é que estava o relacionamento, e ela diz, não, esquece essa palavra relacionamento, vai viver a tua vida sozinha, melhor coisa que existe. É assim que Deus pensa? É assim que Deus quer? O mundo está olhando e diz, é verdade. Aí tem as mentes fracas que vai dizer, isso mesmo. Eu tenho mais é que aproveitar a vida, ficar com um por semana, um por dia, e não dar satisfação para ninguém. Isso é a voz do mundo. Mas essa é a voz de Deus. É isso que Deus quer. Então, nossa semana, trabalhe a sua mente para Cristo, trabalhe a sua mente em Deus. Se instrua pela palavra, transforme a sua mente, saia do sistema, saia do esquema, produza metamorfose, porque você vai habitar um mundo e Deus está te ensinando a pensar como Ele. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos orar nessa noite, semana que vem nós continuamos.